Eu quero repartir com você, meu amado, uma palavra que tem a ver com a preparação para o tema de 2023. O que vem sendo pregado tem a ver com o tema. E nós vamos anunciar o tema somente no domingo que vem, que é o dia 5 de fevereiro. Mas essas mensagens, elas estão apontando para o tema de 2023. Então, eu peço a sua atenção. Você que veio domingo passado, a mensagem de hoje será uma continuidade. Então, você, se não veio, entra na internet, na nossa conta do YouTube, na conta da Ina Cornélio, e procura o culto ou a mensagem do domingo passado, marcados pela palavra, foi o tema da mensagem do domingo passado também. E hoje também, continua marcados pela palavra. Muito embora daremos uma ênfase hoje na oração. Domingo passado demos uma ênfase na palavra, hoje daremos ênfase na oração. Então, deixa eu, para criar uma linha da palavra do domingo passado para a de hoje, deixa eu repartir algo então com você. Domingo passado nós, pode mudar o slide, a palavra, uma proposição, um resumo do que compartilhamos domingo passado foi o seguinte, a palavra, muda o slide, por favor. Isso. A palavra de Deus é o principal instrumento que o Espírito Santo usa para nos transformar. Unidos a Cristo, o Espírito Santo nos ensina a sermos filhos do reino de Deus, com mentalidade e vivência de reis e sacerdotes. Ok? Domingo passado. O texto que nós usamos foi o de Esdras, capítulo 7, verso 10, que diz assim, não está projetado, mas deixa aí, deixa aí nesse slide. Esdras 7, 10 diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar, buscar, cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa foi a ênfase que demos, e demos também uma ênfase na meditação, na necessidade das devocionais e da meditação na palavra de Deus, ok? Porque nós precisamos desse alimento, precisamos dessa dieta diariamente na nossa vida, uma dieta das coisas espirituais, uma dieta da palavra de Deus, ok? Mas a gente vai conversar sobre isso hoje, a ênfase sobre oração. E sobre oração, eu separei alguns textos de alguns homens de Deus, de alguns missionários, que são textos reflexivos, para a gente se divertir um pouquinho, antes de eu entrar propriamente no conteúdo que eu preparei para vocês, tá bom? Então, algumas mensagens, só reflexão, só a título de reflexão. Vamos só pensar, vamos ler essas frases, algumas frases, vamos pensar nelas. E a minha intenção é que já nessas frases, na leitura, simples leitura dessas frases, o Espírito Santo vá já movendo algumas chaves, criando algumas chaves, usando algumas chaves dentro de nós, movendo o nosso coração na direção de acender todos nós, de queimar em todos nós a necessidade, uma necessidade vital para a oração, para a nossa devoção, para o nosso tempo de devocional diário na presença de Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos seguir? Então, a primeira frase é de Leonard Ravenhill. Quem sabe quem é esse homem de Deus? Quem? Alguns poucos, né? Talvez uma só, alguns outros sabem também. Ele é falecido, é um inglês, ele morreu no ano de 94, o ano que eu iniciei o meu ministério pastoral. Leonard Ravenhill estava falecendo, ele nasceu em 1907, foi um pastor, um avivalista, um apaixonado pela palavra, um apaixonado pela oração, por devoção ao Senhor. Suas mensagens eram de avivamento, influenciou toda a Europa com as suas palavras, influenciou os pregadores do século XX nos Estados Unidos, ele mudou para os Estados Unidos. Quando morreu, ele estava nos Estados Unidos e foi um homem que influenciou muitos homens de Deus. Tom Tenney,
por exemplo, foi muito influenciado por Leonardo Ravenhill, e muitos outros homens de Deus foram muito, muito influenciados por ele. E a frase que ele usa aqui num dos seus livros é: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor ou líder que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão desviando. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa, mas o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. Amém? Estão comigo? Posso seguir? Outra frase, aliás, esse Leonardo Ravenhill é também o mesmo que escreveu outras frases que eu resolvi colocar também. Se um cristão não está tendo tribulação do mundo, há algo errado. E ele também que disse: será que o mundo está crucificado para você? Ou será que ele o fascina? Será que o mundo está crucificado para você? Ou será que o mundo te fascina? As coisas do mundo te fascinam. As coisas dos homens do mundo e das mulheres do mundo te fascinam. Né? E também uma outra frase tirada de um livro, A Oração que Atrai a Atenção de Deus, por Edgar Lewinlen. Não sei bem pronunciar esse nome aqui, Lewinlen, talvez alguma coisa assim. A frase que ele usa é: a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de alcançarem o território da oração. Satanás não teme estudos bíblicos separados da oração, labor cristão sem oração e vida religiosa distante da oração. Ele até ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Amém? E uma outra frase que eu separei aqui de Spurgeon. Spurgeon hoje ainda é considerado o príncipe dos pregadores e foi também um inglês que pregou milhares de mensagens, todas elas escritas no século XIX. Também foi um homem cheio de Deus e as suas mensagens tocam muita gente até hoje, toca a mim também. Eu tenho várias das mensagens de Spurgeon, e uma das frases que ele fala sobre oração é: rogue pela oração, ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Amém, queridos? Amém? E as verdades que eu quero, então, repartir com você hoje, essas frases são minhas, a respeito de oração, são essas aqui. Isso aqui é tudo que eu quero falar para você. A partir disso, eu vou rechear com algumas palavras, algumas observações, considerações, conselhos a respeito da nossa vida devocional e da tua vida devocional. Mas tudo vai culminar na oração. Mas, em resumo, essas verdades aqui, que estão aí, que você está projetado, é tudo que eu quero falar com você e é o que eu quero que fique impregnado no teu coração nessa noite, tá? Quando mergulhamos na palavra, também mergulhamos na oração. Estes dois nos levarão a viver na dimensão da obediência, fé, santidade e poder. Estes dois. Amém, queridos? Quem não bebe das águas do Espírito, que fluem da palavra e da oração, terá uma vida seca.
A palavra te leva para a oração. E a oração te leva para a palavra. Viver neste ciclo te fará humilde, poderoso e missionário como Jesus. Amém? Isso é tudo que eu quero falar para você. Mas agora me permita discorrer um pouco sobre vida devocional. Eu quero te ajudar a você ter a sua vida devocional diária. Eu quero te ajudar a dar algumas dicas de como você deve disciplinar a tua vida com Deus, o teu tempo com Deus, diariamente. A oração e estudo da palavra fazem parte dos nossos momentos de devoção. Não dá para ter devoção com Deus longe da palavra, longe de um ambiente de oração. Na verdade, quando você entra nesses ambientes, palavra e oração se misturam, ok? Você vai orar com a palavra de Deus, mas quando você vai para a palavra, você já vai no espírito de oração. E as coisas vão acontecendo, e de repente a adoração, e depois, nesse ambiente, se você se permite fluir pelo Espírito, se você se permite ser guiado pelo Espírito, Ele te movimenta para alguns ambientes, Ele te movimenta para algumas experiências, o Espírito Santo te movimenta para um momento em que Ele te mostra verdades do seu coração na palavra, pela palavra, que tocam o teu coração e curam você. Então, de repente, nesse ambiente, você se encontra como se na sala do médico, você se encontra sendo curado. De repente, Ele te movimenta para um lugar em que Ele vai revelar que tem algumas coisas na sua vida, nos seus pensamentos, que precisam ser alterados, precisam ser corrigidos. Estão desviados de alguma forma. Então, é um lugar de cura, de tratamento, de transformação. E nesse ambiente, você persistindo, de repente o Espírito Santo te leva para um tempo de gratidão e de adoração. E você se conecta a Deus dessa forma. Você entra nesse ambiente e adora. Até que, dependendo do momento, o Espírito Santo te conduz para um tempo de intercessão, quando você vai gastar um tempo importante, precioso, clamando por motivos, os motivos de Deus, os motivos que estão no coração de Deus, a teu respeito, a respeito do teu casamento, a respeito da tua casa, da tua família, dos teus filhos. O Espírito Santo te leva para esses momentos e faz você orar e interceder. Quando você está orando, Deus está agindo. Quando você está orando, os anjos estão se movimentando. Quando você está orando, há um poder sobrenatural que está em movimento a teu favor. Quando você está orando, o sobrenatural está fazendo aquilo que no teu natural não é possível de se fazer. Quando você está orando, você está recebendo o apoio, a força de um grande exército de Deus a teu favor, para abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, abençoar teus negócios, abençoar a tua vida com Deus, abençoar você, te capacitar para que você cumpra a vontade de Deus onde você está, e cumpra o teu chamado, o teu lugar no reino de Deus também. É voltado para fora, amados. A oração é uma das coisas que faz. A oração nos cura dos nossos egoísmos. Quem está comigo? A oração nos cura dos nossos egoísmos. Amado, deixa eu colocar estou falando sobre devoção agora, vida devocional. Isso é tão importante porque eu não sei explicar como, eu nem sei explicar direito o porquê. Eu só sei observar. Há uma geração de filhos de Deus, de 50 anos para trás, pelo menos uma geração de filhos que foram ensinados e discipulados há algumas décadas atrás, que tinham uma consciência muito interessante, missionária, muito aguçada, e que não ficavam pensando em Deus como se Deus devesse favor para ele, como se o propósito da igreja ou da vida cristã fosse gerar apenas bem-estar. Eu estou na igreja para ser abençoado, é egoísmo. Eu estou na igreja para receber palavras de Deus que me agradem, que me fortaleçam. Eu estou na célula para
ver o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou ganhar se eu for para a célula, o que eu vou ganhar se eu for para a igreja, o que eu vou ganhar se eu entrar em determinado ministério. Né? É uma coisa assim muito, muito egoísta. Qual é a vantagem que eu tenho nisso? Não, a gente não tinha esses pensamentos. A gente investia em missões, a gente gastava nosso dinheiro comprando coisas, financiando viagens missionárias. A gente fazia essas coisas. Há um tempo atrás, a gente observava isso. Eu não sei explicar, eu não estou falando de você, estou falando em linhas gerais. Quem entende o que eu estou falando? Amém, queridos? Amém, queridos? Ok? Eu estou fazendo uma observação muito mais alta do que a nossa, a Ina de Cornélio. Amém? Vocês entendem isso? Por favor, vem com o meu coração. Tenta enxergar com esses meus óculos. De algumas décadas para cá, de repente, uma geração inteira de crentes se tornou muito egoísta, se tornou muito centro de todas as coisas, muito sensível emocionalmente, muito sensível, carente, né? Alguma coisa assim. E, de repente, esse tipo de vida cristã, esse tipo de cristianismo, se tornou muito utilitarista, se tornou muito consumista, e passou a ver a igreja e as coisas que tem na igreja como uma oferta de serviço. Como quem vai ao dentista, como quem vai à escola de música. Se o professor não me agrada e eu não vou com a cara dele, eu mudo de escola, né? Porque eu tenho que me sentir bem. Então, às vezes, tem uma geração que pensa na igreja dessa forma. Pensa na igreja, se eu não gostar da palavra, eu mudo. Se eu não gostar da liderança, eu mudo. Se o louvor não tiver legal, eu mudo também. E se a igreja, a estrutura, os movimentos, as coisas que acontecem na igreja não me agradarem, eu vou pensar e Deus vai me levar para outro lugar. Amado, a gente precisa de raiz. Amém, gente? Sabe aquelas plantas do deserto que não tem raiz? Bate um vento, ela corre para um lugar, bate outro vento, ela corre para outro lugar, ela sai rolando, não tem identidade. Nós não, a gente precisa de raiz. A gente é carvalho, raiz profunda. Vem tempestade e a gente está firme. A gente segura a onda, a gente vai. Tem alguns momentos em que a gente precisa se movimentar? Tem, claro que tem. Na direção de Deus, claro, a gente faz isso. Não há o menor problema, a gente faz. Mas não é disso que eu estou falando, amém, gente? Eu estou falando de um sentimento, ok? Os movimentos às vezes são necessários e são mesmo. Eu mesmo me movimentei para cá, amém, gente? Deus me trouxe para cá e Deus trouxe muitos para cá, né? Deus está trazendo gente para cá. Esses movimentos, a maioria deles faz parte de um plano de Deus. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um sentimento que foi encontrando lugar no coração de uma geração que é um sentimento que é de egoísmo puro mesmo, né? E isso faz essa coisa acontecer de pensar na igreja como uma empresa de serviço. Não é de consumo. A igreja não é uma comunidade como uma empresa de consumo. Ela é a tua casa, ela é a tua família, é a família de Deus. São irmãos, precisam ser amados, precisam ser respeitados, e você tem uma parte nesse negócio todo. Tem um compromisso, tem que ter compromisso com essa casa, tem que ter um compromisso com a igreja de Deus, tem que ter um compromisso com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Sabe, essa onda que parece que enfatiza o egoísmo em nós, faz a gente perder a perspectiva do eterno, faz a gente perder a perspectiva do plano de Deus, perder a perspectiva daquilo que Deus está fazendo. E a gente aqui entra naquilo que Deus está fazendo. E não é Deus que fica
abençoando e a gente fica clamando persistentemente para Deus abençoar a minha vida na minha vida. Do jeito que eu estou, do jeito que eu faço, do jeito que eu estou levando as minhas coisas. Não, é muito mais do que isso. A gente precisa romper essa tampa. A gente precisa romper esse teto. A gente precisa tirar essa tampa de cima das nossas cabeças. Tem algo que Deus está realizando na história, Deus está realizando na nossa geração, Deus está realizando na nossa cidade, e eu tenho que romper essas camadas de mentalidade assim oprimida, pequena, que tampa a gente, impede a gente de se mover. A gente tem que romper essas camadas e se projetar e discernir aquilo que Deus está fazendo na história. Deus está realizando coisas na história. Agora, a igreja precisa se conectar, todos nós precisamos nos conectar e aumentar o nosso nível de compromisso com a própria comunidade, com o serviço para com os irmãos e com a obra e a missão da igreja. A igreja tem uma missão a cumprir aqui na terra. Não é só reunir as pessoas no final de semana para serem abençoadas, para cada um continuar vivendo a sua vida. Não, todos nós temos um lugar numa grande obra que Deus está realizando que tem a ver com a expansão do Evangelho. É simples. Tem a ver com a expansão do Evangelho na sua casa, na sua família, entre os seus amigos. Por isso, uma das frases a terceira frase que eu coloquei, a palavra te leva para a oração e a oração te leva para a palavra. Viver neste ciclo te fará humilde, poderoso e missionário. Amém, queridos? Quando você fica muito perto de um Deus que é missionário você será. Amém? Vocês estão comigo, gente? Estão comigo? É inevitável isso. Você se transformar num luzeiro, você se transformar num espelho da glória, você se transformar num propagador, você se transformar numa trombeta viva, você se transformar em alguém que quer repartir dos tesouros que temos recebido da parte de Deus. Amém, gente? Amém, gente? Ok? A gente não fica correndo atrás do rabo, ou dando voltas, ou tentando arrumar evento ou programações para a gente ficar legal, para ficar todo mundo legal o tempo inteiro. Não, a gente se movimenta na direção de alcançar pessoas com o Evangelho Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está comigo, gente? Amém? A igreja se movimenta sempre nessa direção. Ela tem que se movimentar nessa direção. Por isso, esse ano de 2023 é um ano com ênfase em evangelização. Por isso, a primeira confra desse ano, que foi o celulão de ontem, tinha um propósito missionário. Sabe, quando eu fiz o apelo ontem, quantas pessoas vieram à frente? Quantas? A Geise está aqui? Geise. Quantas? 5 ou 4? 4 pessoas vieram à frente. Quem que veio à frente? 4 crianças. 4 crianças. 4 crianças, um neto da Evangeli, 2 vizinhos, 2 amiguinhos e o Benício, né? Do Leandro e da Fri. Eles vieram à frente, entregaram a vida para Jesus. Será um ano de trabalho missionário. Será um ano de evangelização. Sabe por quê? Porque a gente está aqui para isso. Porque esse ano é para isso, não é, Reginaldo? Né, Nardelli, os supervisores? Esse ano é para isso, Deus já falou. É um ano de consagração. Palavra, Tavares recebeu palavras nesse sentido também, nós também recebemos. Deus está falando isso, Deus está falando a mesma coisa, né? De consagração. Palavra, muita palavra e oração. Palavra e oração. A questão, queridos, é que nós precisamos orar até que a gente aprenda a orar, até que rompa todos os tetos de bronze, tudo que tem, de repente, que não devia estar lá, e a gente vai destruir esse negócio todo, porque o poder de Deus flui em nós, e a gente se encaixe nos propósitos da nosso chamado, na nossa existência. Amém, gente? A gente tem que fluir nessa direção, porque a igreja flui nessa direção. A igreja do Novo Testamento se movimenta na direção de missões, na direção de evangelizar. Eu quero convidar você, antes ainda de entrar nos conselhos sobre devocionais que eu vou repartir com você, eu quero convidar você a orar, começar a orar de verdade esse ano, para que Deus te use
para atrair, no mínimo, uma pessoa para Jesus esse ano. Estão comigo? Vamos fazer isso? Nós precisamos disso, porque é uma campanha da igreja? Não, é uma campanha que está há 2000 anos em ação. A gente não inventou em nada disso. Há 2000 anos, a igreja se movimenta nesse propósito. Nós existimos para isso. Então, não é uma campanha da igreja, não, é a essência da igreja. É a nossa essência. Eu posso apelar para o teu coração, para que você comece a orar, mas orar desesperadamente, para que Deus use você para atrair mais uma pessoa. Uma. Quantas pessoas eu estou falando? Eu estou falando 10? Fica mais difícil, né? Estou falando uns 50? Fica mais difícil. Tem gente que tem gás para trazer 50 pessoas. Mas eu estou falando uma pessoa. Uma pessoa para Jesus. Nós precisamos. Nós precisamos. As pessoas precisam. Está vendo? Elas precisam ouvir do Evangelho. E nós precisamos pregar. Olha que legal. Olha que coisa linda. Coisa linda, coisa linda. E o tempo de devocional, a nossa intimidade com Deus, quanto mais a gente mergulhar na palavra e na oração, mais missionário a gente vai ser. Amém, gente? Mais missionário, essa chama missionária vai queimar dentro da nossa vida de uma maneira quase insuportável. Insuportável no bom sentido, no sentido de que eu vou romper, porque eu preciso repartir o tesouro da salvação. O tesouro da salvação. Então, vocês estão comigo, gente? Posso seguir? Agora, algumas dicas a respeito de vida devocional. Vida devocional, que é palavra, que você está numa dieta de palavra e oração. Vamos lá. Quando você entra numa vida de devocional, a primeira dica que eu dou é: tenha um objetivo claro. Objetivo claro em que sentido? No sentido do que você vai comer, né? O que você vai se alimentar. Um objetivo claro quando você vai para a palavra. Então você pense, escolha, por exemplo, eu quero dedicar minhas devocionais lendo os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos e mais João. Quero ler livros históricos, quero ler os livros históricos do Antigo Testamento, mas quero começar com um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. Qual é o único livro histórico do Novo Testamento? Qual é? Qual é, gente? O único livro histórico do Novo Testamento? Atos dos Apóstolos. A gente precisa dar um curso esse ano de panorama bíblico de novo, né? A gente precisa relembrar algumas coisas muito triviais do conhecimento bíblico. Ok? Ok, gente? Aí você quer ler os livros históricos da Bíblia. Então você vai para o livro de Atos e você vai ver como que a igreja se movimentou desde o seu nascimento até o capítulo 28 de Atos, quando tem ali os registros de Lucas sobre o apóstolo Paulo, ainda na viagem, indo para Roma, e depois não tem mais nenhum registro. Tudo que a gente sabe a partir disso são nos livros de história eclesiástica, que nos dão informações do tempo que Paulo ficou para lá, algumas informações bem rasas, né? Estão nas epístolas, mas porque Paulo escreveu epístolas quando estava na prisão em Roma, né? Nas 2 prisões, nas duas fases da prisão dele em Roma, ele escreve. A última epístola é Timóteo, a 2 Timóteo, pertinho de morrer, pertinho de ser decapitado. Aliás, alguns domingos atrás, o Nardelli disse que nunca ouviu o pastor Paulo falar alguma coisa que não tivesse de acordo com a palavra de Deus. E eu peço perdão, porque eu falhei. Alguns domingos atrás eu disse que o apóstolo Paulo tinha sido decapitado no ano de 64, né? E não foi. Foi no ano de 67. Vocês me perdoam? Amém, gente? Por favor, me perdoem. Né? Faz alguma diferença isso para a tua vida? Não, né? Então tá bom. Então mas para mim faz. Para mim faz diferença. Eu preciso que me perdoe. Né? É importante para mim que você, né, considere. Muito bem. Ele morreu no ano de 67.
decapitado. Ele e o apóstolo Pedro morreram mesmo. Não. O ano de 64 foi outra coisa, que eu confundi essa história na minha cabeça. Né? Foi o ano que o Nero botou fogo em Roma e depois iniciou uma perseguição horrorosa contra os cristãos. Então, por que eu estou falando isso? Não, estou falando de história. Então, da epístola de 2 Timóteo. Aí você vai, eu quero fazer minhas devocionais lendo as epístolas do apóstolo Paulo. Eu quero fazer as minhas devocionais nos profetas do Antigo Testamento, nos grandes profetas, nos pequenos profetas. Eu quero fazer minhas devocionais lendo o Pentateuco. Ótimo, eu quero fazer as minhas devocionais lendo o livro de Salmos e os livros poéticos do Antigo Testamento. Você tem que ter um objetivo quando você começa a fazer a tua devocional. Amém, queridos? Então, isso vai te ajudar, não ficar no vácuo. Aí, no dia seguinte, você não sabe o que você faz, você não sabe o que ler. Isso é muito ruim. Precisa ter uma direção. E, dia a dia, você tem uma direção. Carlinho, quarta-feira, me mostrou o livro de Neemias, né? Me mostrou uma mensagem que vale a pena ser pregada no capítulo 4 de Neemias. Ele disse, comecei a ler a Bíblia de novo esse ano, já estou em Neemias. Uau! É isso, é propósito, é objetivo, né? Objetivo, você segue nessa direção. A segunda coisa tenha uma estratégia. Decida como você vai fazer a tua devocional. É na sua casa, é no seu quarto, é no seu trabalho, você vai chegar antes. Defina uma estratégia. Como você vai fazer isso e da melhor forma. Não tenha pressa quando você começar a sua devocional. Você não tem muito tempo? Não tem problema. Você tem 10 minutos, faça. Você tem 15, faça. Você tem meia hora, faça. Você quer criar tempo, dorme um pouquinho menos, levanta mais cedo e faz a tua devocional. Mas cria uma estratégia. Eu vou fazer assim. E você vai e faz. Agora, quando você começar a tua devocional, primeiro, não tenha pressa. A palavra vai falar com você. Se você fizer uma proposta de ler pelo menos um capítulo por dia, 2, 3 capítulos por dia, faça, não tem problema. Mas se não, você tem que ler menos texto porque você não tem muito tempo, mas não tenha pressa, porque você precisa abrir o teu coração e a tua mente para a palavra falar com você. Amém, gente? Dá tempo para isso. Tem que dar tempo para o Espírito Santo ministrar, ok? Aí você pode fazer, nas estratégias, você pode fazer perguntas para o texto quando você estiver lendo. Faça uma pergunta, qual é o tema principal desse parágrafo? Qual é o tema principal desse capítulo que eu estou lendo? E se você se perdeu, volta, começa de novo. Porque você não pode perder o fio da meada. Você tem que entender a evolução, a narrativa, a continuidade da narrativa. Você precisa entender, isso é muito importante. Você não lê a Bíblia, abrindo a Bíblia em qualquer lugar, escolhendo um texto, botando o dedo, e você lê meia dúzia de versos assim, aleatoriamente, achando que você vai conhecer a Bíblia. Não vai, não é assim que lê a Bíblia. Você lê a Bíblia do começo ao fim, não de Gênesis a Apocalipse, pode ser, mas você lê todas as sessões. Você tem que começar no começo da sessão e ir até o fim dela, senão você não entende o conteúdo. Amém, gente? É preciso saber ler, então defina uma estratégia e leia dessa forma. Quando você estiver lendo um parágrafo ou um capítulo, pergunte qual é o tema principal. Outra coisa, você pode perguntar para o texto, fazer perguntas para o texto e perguntar qual é o princípio, quais são as verdades, quais são os princípios que este texto está repartindo comigo, porque a Bíblia é um livro de princípios, não é um livro de regras. A pastora Mônica, também pregando essa mensagem hoje de manhã lá, ela fez uma pergunta interessante, né? Tem um texto na Bíblia assim, não fumarás. Tem? Tem ou não tem? Não tem, né? Não tem, né? Não tem um texto na Bíblia, não sonegarás imposto. Tem um texto? Não tem. Mas como é que a gente sabe? Porque a gente conhece os princípios. A palavra de Deus é uma palavra de princípios. Ela tem um princípio de que a gente deve cuidar muito bem deste corpo, que é o templo do Espírito Santo. E qualquer coisa que adoeça esse corpo, eu tenho que evitar. Pode ser cigarro, pode ser desequilíbrio em bebida, ou desequilíbrio em bebida, pode ser comer demais, comer desregradamente, pode ser dormir pouco. Se você está dormindo pouco, você está pecando.
Porque você está pecando contra o seu corpo. Você precisa de um sono de qualidade. Amém, gente? Isso significa evitar um pouco de rede social de noite. Os jovens e adolescentes precisam aprender a dizer não às redes sociais. Precisam aprender a desligar. Tem um dos temas das frases interessantes de oração, acho que é de Leonard Ravenhill também, que ele fala assim, alguns crentes querem ganhar o mundo, mas não sabem nem desligar a própria televisão. Não conseguem nem desligar a própria televisão. E ele é um pregador que morreu em 94, e na época que ele falou isso, a maior tecnologia de comunicação que nós tínhamos era a televisão, fora o rádio, mas a melhor e mais sofisticada, compartilhava imagem, era a televisão. Então, e às vezes tinham programas indecentes na televisão, e eu falei assim, a crentaiada quer conquistar o mundo, quer conquistar cheio do poder, andar cheio do poder, mas não consegue nem, não tem força nem para desligar a televisão na hora que passa alguma coisa indecente. Se fosse hoje ele vivo, talvez ele dissesse, mas pera lá, você quer andar no poder, na bênção, não sei o quê, mas não consegue nem deixar de clicar num ícone sensual no teu celular? Mano. Amém, gente? Estão comigo? Estão comigo? Sim, a gente quer, mas a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a dizer não para a rede social. A gente tem que aprender a dizer não para um monte de coisa. Porque senão a gente afeta o nosso corpo. Você contamina o teu cérebro com excesso de informação. Síndrome do pensamento acelerado. Né? Isso é pecado. Amém, gente? Amém? Estão comigo, gente? O que isso tem a ver com devocional? Tem tudo a ver com devocional. Você precisa definir disciplina e estratégia para você gastar um tempo de qualidade na presença de Deus. Amém, gente? Senão a gente é tomado pelo estresse e pelo ativismo e a nossa saúde vai para o beleléu e a gente não consegue ter uma história com Deus. Em terceiro lugar, anote o que Deus está falando com você. Uma outra, dentro da estratégia, uma pergunta que você pode fazer para o texto, o que é que Deus está falando comigo? É muito legal. Aí, a terceira estratégia, anote o que Deus está falando com você, num papelzinho à parte, ou no celular, num bloco de notas no teu celular, no teu tablet, no computador, onde você fizer, ou papel e caneta. No meu caso, eu tenho papel e caneta. Tenho papel e caneta, eu gosto de papel e caneta. Eu vou escrevendo. Tem um caderno que está na minha pasta ali, que eu tenho um sem número de mensagens, sem número não, várias mensagens que eu ainda não preguei, porque diz respeito a coisas que Deus falou comigo. Comigo. E eu não sei se eu vou pregar, porque Deus falou comigo. E se de repente um dia eu prego, mas são coisas que Deus falou comigo, então eu anotei. Porque foram importantes para mim, que me ajudaram a corrigir o meu coração e a corrigir os meus pensamentos. E eu fui anotando. É interessante, depois de um ano, olha que interessante, você começa o ano fazendo anotações daquilo que Deus falou com você nas suas devocionais. Quando terminar 2023, você pega esse caderno e você vai ver tudo que Deus falou com você. Vai repassar a vida. Amém, gente? É um exercício. A quarta dica, compartilhe com alguém as verdades que você aprendeu. Gente, isso é evangelho. Você é carregado de porções de Deus, você precisa repartir. Amém, gente? E isso movimenta a bênção, isso movimenta verdades de Deus. E é assim que a gente faz. Quando você for tocado pelo Senhor, pensa, Senhor, com quem eu poderia repartir isso que o Senhor está falando comigo? Mas não como impor as pessoas, nada disso, com gentileza, com amor. Olha, Deus falou comigo uma coisa, eu posso falar para você o que Ele falou comigo? Ele falou isso, isso e isso. Se servir para você, eu vou ficar muito feliz, mas Ele falou isso comigo. Mas eu achei tremendo o que Deus falou. Então, eu espero que abençoe a tua vida também. Assim, com respeito, né? Mas reparte. Não perca oportunidade para repartir o que Deus fala com você. Aí, quando você gasta tempo na devocional, tem alguns benefícios que a palavra de Deus proporciona para você. Muda o slide lá. O primeiro benefício que a palavra de Deus, quando ela está entrando, você está passando tempo com ela, um dos benefícios traz direção e luz. A palavra de Deus, gente, quem que não precisa de direção nessa vida? Amém?
Quem que não precisa de um caminho iluminado para saber onde você vai dar o passo? Para tomar boas decisões, decisões sábias, pensadas, estudadas, com direção, com confirmação. Todos nós precisamos. A palavra de Deus traz direção e luz. Salmo 119, 104 diz assim, 104 e 105. Diz assim, por 104 eu vou ler, está projetado o 105, mas o 104 diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Você começa a sentir as coisas do jeito de Deus, quando a palavra vai entrando em você. Aí o 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ilumina, dá clareza. Sabe, você adquire capacidade para se movimentar com segurança. Se movimentar com segurança na vida, se movimentar com segurança no trabalho, se movimentar com segurança no ministério. A palavra de Deus vai mostrando as coisas como são diante de você e você se movimenta. Olha o 130 que não está projetado, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples, ok? Traz direção e luz. A segunda coisa que a palavra de Deus nos traz é dá-nos uma vida frutífera e poderosa. Frutífera e poderosa. João 15, 7 e 8 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, gente? Ok? É isso aí. A palavra de Deus, ela nos faz frutífera e nos faz poderosa. Alguém que por conhecer Deus e conhecer a sua palavra, sabe o que orar, sabe as orações que Deus quer responder. Algumas ele vai responder imediatamente, outras ele vai demorar um pouquinho, mas sabe as orações que Deus quer responder. Então, todas as orações que ele fizer, Deus vai dar uma resposta positiva, porque está escrito aqui, mas é a pessoa que discerne a sua palavra, e a palavra já foi ajustando o nosso interior, todo o nosso campo de desejos e necessidades estão ajustados em Deus. Quando a gente aprende a ajustar dentro de nós todos os desejos e necessidades do nosso coração, a gente aprende o que está associado à vontade de Deus perfeitamente, e a gente passa a orar essas coisas. Essas orações são respondidas sempre positivamente da parte de Deus. Amém? E esse é o segredo. A palavra de Deus fala que tudo que eu pedir Ele vai me dar. Vai, desde que esteja associado, relacionado, ajustado ao céu, ajustado ao reino, ajustado à vontade dEle. Amém, gente? Então, esse é o segredo. Então, dá-nos, é o item 3, dá-nos uma vida frutífera e poderosa. O item 4. Oi? Qual que eu pulei? Purifica, perdão, é isso aí. O 2 é, a palavra de Deus nos purifica e santifica. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra tem esse poder de arrumar as coisas dentro de nós, de nos purificar, de nos santificar. Em terceiro, dar-nos uma vida frutífera e poderosa. Em quarto lugar, nos enche das riquezas de Deus. Olha o capítulo 19 de Salmos, está projetado somente o verso 10 aí, e eu vou ler um pouquinho antes. Olha que interessante. A partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém, gente? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus tem esse poder de curar a nossa alma e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Não foi uma das ênfases do domingo passado? Né? Que a palavra coloca as coisas no seu devido lugar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amados, a palavra de Deus preenche nosso interior. O mundo está atrás de ouro. Todo mundo enlouquecido atrás de ouro. Estou falando de dinheiro, de riqueza, de ser rico. O mundo está atrás, enlouquecido, atrás de coisas doces que lhe alegrem a alma, que lhe deem satisfação, que lhe deem momentos de alegria, de refrigério. O mundo está enlouquecido atrás dessas coisas, o ouro e o mel. E o texto sagrado diz que nós podemos nos empanturrar de uma riqueza e de um prazer que é muito maior, muito mais valioso do que o ouro e do que o mel. A palavra de Deus faz isso em nós. Quem acredita nisso? Amém, gente? A palavra de Deus tem esse poder dentro de nós. Olha o verso 11, que também não está projetado, mas eu vou ler. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amados, quem que não procura recompensa na vida para as coisas? Quem que não procura resultado do seu trabalho? Amém? Quem que não investe uma vida inteira num projeto, numa escola, num emprego, numa empresa, na sua vida, investe tanto, às vezes ministerialmente, e não quer um retorno? Isso é natural. Há um texto na palavra de Deus que fala que o fruto do penoso trabalho, Jesus vai se agradar, e Deus vai se agradar do fruto do penoso trabalho. O Senhor, há uma recompensa por tanto investimento. Você faz parte da recompensa de Deus pelo investimento de Jesus Cristo. Você é parte disso. Até Jesus precisava de uma recompensa do tanto que ele investiu. Isso está na nossa natureza. A gente precisa ver resultado de trabalho, a gente precisa colher os frutos das sementes que a gente semeia, a gente precisa ver como é que está ficando a obra, como é que está sendo construído esse negócio. A gente precisa antecipar, precisa se alegrar com o resultado do nosso trabalho. E a palavra de Deus diz que quando eu guardo a palavra de Deus na minha vida, eu sou recompensado. Eu convivo com esse ambiente quase sobrenatural de compensação. Pode se encher da minha palavra, que eu vou encher o teu espírito com espírito de compensação. Eu vou encher a tua alma com espírito de compensação. Eu vou encher a tua mente com espírito de compensação. Eu vou encher a tua vida com esse espírito de missão, realizada, cumprida, o teu coração cheio de compensação, de consolo, de alegria, porque você está vendo o resultado de trabalho na sua vida. A palavra de Deus gera isso na nossa vida. Nós precisamos de compensa, nós precisamos de consolo, nós precisamos ver. E a palavra de Deus, quando enche a nossa vida, ela diz que esse espírito de compensação vai enchendo a nossa vida, a gente vai se sentindo realizado. A palavra de Deus vai produzindo isso. Mas, presta atenção. A palavra de Deus vai enchendo esse pote, vai enchendo esse jarro, mais, às vezes, do que o resultado dos trabalhos das nossas mãos. Nós queremos ver bons resultados. Acabei de falar isso. Todos nós queremos, faz parte. Mas tem hora que não vai. Por quê? Imagina o seguinte, Jesus morreu na cruz e investiu a sua própria vida para salvar o mundo inteiro. Amém? Todos serão salvos? Na hora do juízo, todos estivermos na frente dele, os que já fomos salvos, nós que já fomos salvos, não vamos passar pelo juízo, porque a gente já passou da condenação para o galardão, a gente já passou da morte para a vida, mas o que vai acontecer com a gente não é um juízo para a salvação, o que vai acontecer com a gente é um tribunal, é um lugar na presença de Deus, que tem a ver com
a nossa obediência, que tem a ver com o nosso chamado, que tem a ver com o nosso galardão, que tem muito a ver com a forma com que nós obedecemos a nossa vocação e o nosso chamado. Estão comigo? Ok? Há uma herança, há um galardão, há um prêmio para aqueles, e será diferente. Não tem socialismo no céu. No céu não é assim. Nem no céu é assim. Tem galardão para aqueles que cumpriram a sua parte no negócio. São salvos. São salvos. Mas aqueles que entregaram sua vida, abriram mão de tudo e entregaram a vida a Jesus, andarem na estrada da obediência, cumprindo a sua vocação, o seu chamado, esses receberão um galardão concernente às obras das suas mãos. Há texto na Bíblia que fala disso. Ok? Nós vamos passar por esse lugar aqui. Mas haverá um trono em que vai julgar aqueles que não entregaram a vida para Jesus. Mas espera aí, Jesus morreu por aqueles. E ele vai precisar condenar uma boa parte. Vai dar tristeza? Claro que vai dar tristeza. Claro que vai dar tristeza. Até Jesus, na eternidade, vai conviver com uma certa tristeza. Porque ele fez um investimento que era suficiente para resgatar todas essas pessoas que negaram a Jesus. Mas muitas delas estão negando, vão negar Jesus. Então, mas Jesus é perfeito, Jesus é pleno, ele não vai depender, né? Não vai ficar deprimido lá no céu por resto da eternidade por conta disso, porque ele deu chances. Todos nós temos a chance e a oportunidade. Agora, e na nossa vida tem muita coisa que a gente não vê, porque a gente vive num mundo injusto. Ok, gente? Ok, gente? A gente vive num mundo injusto. Agora, o que acaba acontecendo? Quando a gente se debruça na palavra, a palavra vai entrando em nós, ela vai enchendo o nosso pote das coisas de Deus. E a gente fala, peraí, isso é muito mais valioso, isso é muito mais precioso. O que eu já ganhei de graça pela oferta de Jesus na cruz, nenhum esforço da minha parte me compensaria. Então eu já tenho muito mais da minha conta, eu já tenho muito mais do que eu mereço. A palavra de Deus vai nos revelando essa verdade, que a gente já está no lucro, a gente já está no bônus, nós já temos tudo que precisamos e ainda a salvação é maravilhosa demais, eu nem compreendo a dimensão da salvação, eu nem compreendo e nem vivo plenamente ainda como filho do reino, como rei, sacerdote. A palavra de Deus vai ensinando a gente a viver dessa forma, ela vai enchendo e a nossa mentalidade vai ajustando ao céu, a gente vai sendo cheio e planificado do ambiente do Espírito de compensação por causa das revelações, das muitas coisas e presentes que Deus já nos deu e que não depende do nosso trabalho. Amém? A gente já está no lucro. E a palavra de Deus é que enche esse pote de consolo dentro de nós. Amém? Uma outra coisa que a palavra de Deus faz, nos dá conhecimento e poder. Oséias 4, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Gente, com Deus é assim. Ok, gente? Amém? Com Deus é assim. Tá? Não tem meio termo. Não tem jeitinho. Isso é amor. Porque o nosso Deus é um Deus firme, é justo, é de palavra, cheio de amor e de misericórdia. Mas com Ele é assim, ou é ou não é. Não tem meio termo, sabe? Não tem entrega pela metade. Ok, gente? Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Deus nos livre de ficar dentre aqueles que não conhecem a palavra. Deus nos livre de ficar entre aqueles que não têm uma história de oração, uma história com Deus. Amém, gente? Amém? A sexta coisa que a palavra nos proporciona, nos alimenta e fortalece. Mateus 4, Jesus, no ambiente da tentação, é tentado por Satanás, e fala para as pedras se transformarem em pães,
E ele responde assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, ela alimenta a nossa alma, ela alimenta nosso cérebro, ela alimenta nosso espírito, ela alimenta a nossa vida, ela alimenta as nossas perspectivas, ela alimenta a nossa fé, ela alimenta a nossa esperança. A palavra de Deus alimenta nossas visões espirituais, a palavra de Deus faz isso. E nos fortalece também. Amém, queridos? E ela é lixa muitas vezes, a gente tem que se deixar ser lixado. Ok, gente? Vamos lá. Aí dentro dessa ideia de que a palavra de Deus é comida, é alimento, é interessante o texto de Êxodo 16, quando Deus envia codornizas e maná. É muito interessante. Muito interessante. Quando Deus manda o maná, em Êxodo capítulo 16, o verso 15 diz assim, vendo-a os filhos de Israel, vendo o maná, né, aquilo que caiu, disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Muito interessante. A gente sabe, no Novo Testamento, Jesus mesmo dizendo, eu sou o pão. Não é isso? Eu sou o pão da vida. Quem come de mim não tem fome. Ele nos alimenta. A palavra de Deus, Ele é a palavra encarnada. Jesus é a palavra encarnada. Amém? Aí, é interessante que nesse contexto aqui do capítulo 16 de Êxodo, no momento em que eles veem o maná, e eles gritam o que é isso, a palavra maná em hebraico significa isso, o que é isso, né? Quando Deus está entregando o maná para eles, dá algumas instruções. Então tem 4 coisas que a gente pode destacar. A primeira delas é o seguinte, que quem buscava o maná, buscava para toda a família. Então, muito provavelmente, era o chefe da casa que fazia isso. Muito provavelmente. Era o chefe da casa. O pai buscava o maná para toda a família. Cada pessoa, o pai podia colher em torno de 1 gomer para cada pessoa da sua família. 1 gomer é alguma coisa em torno de 1,7 litros por dia. É interessante, eu fui atrás dessa informação para saber quanto que os caras comiam. Em peso. Eles comiam em torno de, não sei quanto pesava o maná, mas também não devia ser pesado. Não devia ser pesado, não. Né? Não dá para saber em peso, porque é 1,7 litros. Né? É 1,7 litros, 1 gomer é 1,7 litros por pessoa. Então, por 40 anos, eles comeram 1,7 litros de maná todo santo dia. Né? De jeitos diferentes. Ou ele puro, ou feito bolo, ou feito pão, ou feito de qualquer outro jeito que eles tivessem feito lá, que eu não sei explicar. Muito bem, mas o fato é o seguinte, quem buscava era o pai da família, e quando ele ia, parece que é a ideia, né, do provedor, quando ele pegava o maná e levava para casa toda essa provisão, lembrando que o maná é um tipo veterotestamentário do pão verdadeiro, que é Jesus Cristo, isso nos lembra que o chefe da casa é o responsável pela espiritualidade da sua família. O chefe da casa é responsável pela saúde da espiritualidade da sua família. O chefe da casa é o homem. Mas hoje em dia, tem uns homens que falam assim, ah não, isso é coisa para minha mulher. Se explica com o Senhor. Não fui eu que inventei isso, nem fui eu que escrevi. Não tenho escrito assim, é segundo Paulo Moral. Não foi nada disso. É o papai que está dizendo. É o homem que é responsável pela saúde da espiritualidade da sua família. Portanto, homens, movimente, faça um mover de oração na sua família, faça um mover de devocional na sua família, tome atitude, faça alguma coisa, não transfira essa responsabilidade para a tua esposa ou para os filhos. Assuma o seu papel de macho. Capite? Ok, gente? A marcha tem outros papéis.
deixa os outros com ela. Segunda coisa que eu observo, a provisão era diária. A dieta da palavra tem que ser diária. Não comeu, não peguei, não serve mais. Ela não podia ser guardada para o dia seguinte. Estragava se fosse guardada para o dia seguinte. Então, não dá para recuperar. Você perdeu, você perdeu. A dieta é diária. A dieta da palavra de Deus é diária. Agora, pastor, eu costumo fazer devocional de meia hora, 40 minutos, mas teve um dia, porque chegou gente em casa, o filho teve que ir para o hospital, não sei o quê. Tudo bem, meu querido, está tudo certo. Rompeu a sua disciplina, compensa de uma outra forma. Na viagem agora que nós fizemos, fomos lá para ficar com a família do meu genro, e é praia. Às vezes a gente já levantava com os netos perto, né? Já fazendo uma coisa, já brincando e tal. É férias, é descanso. Aí eu falo, não, mexe comigo, nem fala comigo que agora eu vou entrar na minha devocional. Eu não fiz isso, ok? Eu não fiz isso. Eu ia brincar com eles. A gente ia comer junto, a gente ia se divertir junto. Mas tinha alguns momentos no meu dia, quando eu me movimentava só em caminho, quando a gente estava na frente da praia, aí é ruim, hein? Não, aí é bom, né? A gente estava olhando a praia assim, eu passava, o pessoal está brincando, naqueles momentos, olhando a água do mar, olhando a praia, eu ficava exaltando o Senhor, orando o Senhor, conversando com o Senhor, lembrando de textos bíblicos, e conversando com o papai naquele ambiente. Em outros ambientes, eu tirava para ler os livros que eu estou lendo, e também conseguia ler, não muito tempo no dia, mas eu conseguia ler alguns momentos que as crianças estavam dormindo, eu conseguia ler os livros que eu estou lendo. E então, nesse momento, eu leio um livro, mas também tem texto bíblico ali dentro, eu vou comendo daquilo e passo, e eu leio e oro, e a gente mistura todas as coisas. Então, a tua disciplina foi quebrada por algum motivo legal, por algum motivo justo, tudo bem, não vamos se enforcar por causa disso, mas segue, compensa, e depois volta a sua disciplina. O fato é que nós precisamos ter uma disciplina diária. Amém, gente? Ok? A terceira coisa, o que não era colhido derretia. Aí eu já mencionei, né? O que não era comigo derretia. É uma provisão diária mesmo. E a quarta coisa é o seguinte, é maná. Maná, eles não conheciam que era aquilo. Na verdade, nem existia. Deus mandou naquela hora. Então, quando eles gritaram, maná, que em hebraico significa, o que é isso? É algo que eles não conheciam, que eles não sabiam. Qual é a mensagem por trás do maná? É o seguinte, Deus, quando você está na sua presença, você busca a sua palavra, Deus sempre vai trazer algo novo para você que você não conhece, vai te trazer uma revelação nova, vai te trazer entendimento novo, vai te apresentar o sobrenatural, vai te apresentar um entendimento sublime, que é muito além do nosso entendimento. Quando você gasta tempo na palavra e na oração, um maná, você vai provar maná, você vai falar assim, o que é isso que eu nunca tinha visto até esse momento? O que é isso que eu estou entendendo um pouquinho melhor o amor de Deus aqui? O que é isso? E a gente vai ficar declarando os nossos manás. O que é isso que Deus está falando a meu respeito? Olha isso que eu nunca tinha, já li tantas vezes, e agora isso está entrando no meu coração de um jeito diferente. A gente prova do maná sempre. E Deus é um Deus de novidades. Ele sempre vai apresentar para você uma novidade, mas isso onde? Dentro do ambiente, da sua presença. E isso provavelmente, na maioria das vezes, nos teus momentos de devocional. O que eu estou falando hoje aqui, amados? Sobre o que eu estou falando? Sobre devocional. Tempo em Deus. Estou falando de oração. Misturar oração e palavra. Amém, queridos? Então, para terminar, eu volto na frase. Eu finalizo da mesma forma que eu comecei. Volta, isso. Por favor, vamos ler junto essas 3 frases? Lê junto comigo. Está projetado aí. A verdade que queremos compartilhar hoje vamos ler junto. Quando mergulhamos na palavra, também mergulhamos na oração. Estes dois nos levarão a viver na dimensão da obediência, fé, santidade e poder. Quem não bebe das águas do Espírito, que fluem da palavra e da oração,
terá uma vida seca. A palavra que te leva para a oração, e a oração te leva para a palavra. Viver nesse ciclo te fará humilde, poderoso e um missionário como Jesus. Fica de pé e vamos orar.